Fala galera que curte o PC Facts. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o Wolfenstein Youngblood e a implementação que foi feita na parceria da NVIDIA com a Bethesda. Eu estou aqui com o nosso texto que já foi divulgado lá no Medium do PC Facts, o link vai estar aí na descrição para vocês acompanharem. Quem não tem acompanhado o canal ultimamente não sabe, mas a gente está fazendo um tipo diferente de review. A gente está divulgando um texto inicialmente lá no Medium. Depois de comentar o texto, depois de repassar ali nos grupos, é que a gente vem aqui fazer o vídeo e comentar com vocês em estreia. E aí, basicamente, como esse vídeo tem gráficos, eu vou falar basicamente o que está no texto, comentar o que está no texto e também analisar com vocês os gráficos que a gente mostrou para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso Medium. E aí, obviamente que eu recomendo que vocês acompanhem a gente lá. A gente tem duas dívidas com vocês. O vídeo de hoje, que é o do NVIDIA DLSS, do jeito certo, e tem também o review da RX 5600 XT, que tem um bom tempo que eu estou tentando fazer. Eu já tinha tentado fazer esse vídeo, por conta de um problema de corrupção nos Ryzen, eu perdi o vídeo, enfim, o vídeo estava todo editado já, perdi boa parte da edição, enfim. E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer ele mais uma vez já desse jeito mais recente que a gente está fazendo. Então, bom, o celular está aqui pronto para a gente começar a comentar. Eu vou pegar o texto aqui para não me esquecer de alguns detalhes. E o texto lá, eu começo dizendo que é difícil para a gente do PC Facts, pelo menos é lógico, eu só posso falar pelo PC Facts, eu não posso falar por nenhum outro gerador de conteúdo. É difícil para a gente fazer conteúdo elogioso. E é difícil por dois motivos. Primeiro porque é raro mesmo, é raro haver algo que seja elogiável, que você pegue, principalmente hoje em dia, em que tudo é muito caro e tudo é muito raro. Então quando você tem um produto bom e que seja bacana para você recomendar, fica até estranho, né? E ainda mais partindo, por exemplo, do próprio DLSS, que vocês devem saber bem, a gente criticou aqui no canal. Mas para facilitar o nosso trabalho como gerador de conteúdo mesmo, criterioso que a gente, pelo menos eu acho que a gente a gente tenta sempre estabelecer dois critérios fundamentais, que são os subjetivos e os critérios objetivos. Os critérios subjetivos, pessoal, são aqueles critérios que você que está em casa pode ter uma percepção diferente da minha. É basicamente o que a gente chama de gosto. Você pode gostar muito de alguma coisa e eu odiar aquele negócio, né? Você pode achar uma pessoa bonita e eu achar uma pessoa feia. Então, a percepção que você tem sobre as coisas, a sua realidade financeira que te permite comprar coisa A ou B, ou a outro permita comprar C ou D. Então, todos esses critérios absolutamente subjetivos que vão variar de acordo com cada pessoa, são coisas que realmente dificultam a vida de quem gera conteúdo para poder elogiar alguma coisa. Então, não adianta eu pegar, por exemplo, que é um debate que eu tenho muito grande com a comunidade, não adianta eu chegar e elogiar um Ryzen 3400G, que eu acho um processador ruim, um Pentium G4560, que eu acho um processador ruim, e aí vem gente e diz, mas eles são baratos, então para muitas pessoas... Gente, mais uma vez, vamos estabelecer um critério objetivo? O fato de ele ser barato cria acesso a algumas pessoas. Beleza, mas isso não faz dele, objetivamente, um processador bom. Faz dele um processador barato, ou seja, objetivamente ele é um processador barato, apesar de ser a solução para muita gente. Então, a gente precisa estabelecer critérios objetivos. Eu não posso simplesmente sair aqui e dizer para vocês, apenas na hora que eu estou fazendo um review, que eu estou fazendo uma análise, do que eu gosto. Que aí fica meio complicado. É claro que é bom a gente passar experiências pessoais vez ou outra, mas para isso a gente delimita os momentos que a gente faz isso, a gente deixa isso bem claro. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz uma análise, a gente precisa fazer análise criteriosa e objetiva. Então é o seguinte, é assim que funciona, é assim que é. E é isso aqui, o critério objetivo, a característica fundamental dele é que vale para todo mundo. Então todo mundo vai olhar aquilo da mesma forma. Por exemplo, uma temperatura de uma placa de vídeo. Nenhuma placa de vídeo a 90 graus, creio eu, alguém vai querer. Alguém tem interesse em ter uma placa de vídeo dentro do computador rodando a 90 graus e não vejo problema nisso, né? Então eu acho que isso é um critério objetivo para criticar uma placa. Ao mesmo tempo que uma placa a 40 graus sendo refrigerada a água, é um critério objetivo que ela está fria. Então esse tipo de situação dificulta para a gente, no caráter e no critério objetivo, elogiar alguma coisa. Porque às vezes para a gente pode até parecer bacana, mas é a minha impressão, é a minha sensação. E aí, para elogiar, eu tenho que fazer com que aquela coisa seja uma sensação geral.
E aí, no caso específico aqui do DLSS, que eu acho que é o que torna dessa vez um critério objetivo, é que tecnicamente nós não vamos ter aqui meramente um ganho de performance. Nós não vamos ter aqui a manutenção da imagem. Na minha visão, e eu vou demonstrar isso para vocês, nós vamos ter um DLSS que não apenas melhora a imagem, como melhora a performance. E, gente, vocês sabem que o PCFX foi e é, na verdade, eu acho, o maior crítico brasileiro em português do DLSS. A gente criticou, a gente pontuou, a gente zoou o DLSS, a gente disse, inclusive, que a NVIDIA deveria esquecer isso. Deixa pra lá. Mas, realmente, com o advento do Control, tá? Eu devo concordar que o DLSS já ficou bem melhor do que qualquer outra implementação pré-Control. E aí aquilo já me colocou assim, cara, esse negócio realmente pode melhorar, pode começar a dar certo, mas com muita cautela para que a gente não crie um hype em algo que não existe. E aí veio o DLSS de Wolfenstein, que não apenas bate o de Control, como, assim, é muito superior a qualquer outro DLSS que eu tenha visto. Mas por quê? Deixa eu até ver se eu não esqueci alguma coisa aqui. Tá. Para começo de conversa, eu acho que deve ter gente querendo saber, e isso eu digo porque eu vi nos grupos, o que é esse DLSS? É isso mesmo, pessoal. Tem gente que vai olhar assim, pô, Marcos, tem gente que ainda não sabe o que é DLSS. Cara, tem muita gente que não sabe ainda. E não é culpa deles. Não é culpa deles. Apesar de a informação estar aí, ela não está em todo lugar, né? Então, vou aqui fazer minha parte de explicar mais uma vez e tentar explicar de uma maneira diferente para que as pessoas possam entender o que é o DLSS. O DLSS, pessoal, pelo nome, se define como Deep Learning Super Sample. Isso significa que é uma técnica de super sample, ou seja, de melhoria de imagem, melhoria de serrilhado, que é usada com Deep Learning, que é o aprendizado de máquinas com inteligência artificial. E a NVIDIA, não sei se vocês já viram algum documentário ou alguma matéria sobre inteligência artificial, e basicamente o que acontece, pessoal, é que a inteligência artificial ela consegue estabelecer com facilidade certos padrões que às vezes nós, seres humanos, não conseguimos. Você que está em casa, você conseguiria reconhecer uma obra de Da Vinci, depois de, lógico, estudar a obra de Da Vinci, você conseguiria reconhecer quais são os traços característicos, qual o estilo dele. Conseguiria ver em uma outra obra e dizer assim, olha, essa obra me lembra Da Vinci ou essa obra é do Da Vinci. E esse tipo de estilo que a gente consegue perceber, esse tipo de padrão que a gente consegue conceber, ele não tem necessariamente um sentido escrito, expresso pra gente. A gente simplesmente vê e consegue perceber, a gente sente. E a ideia da inteligência artificial é justamente descobrir parâmetros. E baseado nesses parâmetros, tentar replicar algumas coisas. Então, o que a NVIDIA resolveu fazer? Pegar o supercomputador que ela tem para fazer esse tipo de coisa, né, para criar parâmetros, e colocou jogos. Rodou games. E no momento em que ela rodou esses games, a máquina conseguiu começar a entender padrões, parâmetros semelhantes entre um frame e outro, dentro do mesmo jogo, para conseguir replicar esses frames. E aí, claro, ao invés de a NVIDIA criar um frame inteiro, ela resolveu fazer algo intermediário, vamos dizer assim. Ela resolveu auxiliar a placa de vídeo a criar um frame. E se tiver muito complicado, eu vou tentar melhorar para vocês. Vamos imaginar que você aí na sua casa joga em 1080p. Isso significa que você vai ter 1920 por 1080 pixels. Vai dar no total 2 milhões de pixels. E aí, o que o DLSS em si consiste para que você ganhe performance? Ele pede para que a sua placa, que é que normalmente você está acostumado já, você teoricamente entende mais ou menos como é que é o uso e o funcionamento dela, essa sua placa, ela vai colocar numa resolução inferior ao Full HD. Vamos dizer, não é necessariamente essa resolução, mas vamos dizer que seja 1280 por 720. Então,
Lógico que quando for para essa resolução, a sua placa renderizar nessa resolução, para quem tem um pouquinho de experiência, e se não tiver, vá na sua casa, ao invés de colocar em 1080p, coloca lá em 1280 por 720, você vai ver que o frame rate, que os FPS vão aumentar vertiginosamente. É nesse momento que o DLSS ganha performance. Aí você vai dizer, mas Marcos, a imagem não vai ficar ruim? Não. Claro que nos outros jogos, em que o DLSS, na minha opinião, estava mal implementado, não era assim que funcionava, mas nesse é diferente porque está bem implementado. Nos buracos que são causados pela falta de resolução, a inteligência artificial da NVIDIA vai recompor os pixels de maneira realista e aí tendo como parâmetro o jogo. E aí diz, mas se a placa vai ter que recompor aqueles pixels, não vai pesar do mesmo jeito que jogar na resolução original? Não. Porque a parte da placa que recompõe esses pixels é uma parte diferente da que produz com os pixels da resolução nativa. Então, quando você não tem o DLSS ligado, os Tensor Cores, eles ficam praticamente não, eles ficam inutilizados, eles ficam parados. Quando você liga o DLSS, a sua placa continua rendendo os 100% que normalmente renderia, só que agora ela está trabalhando numa resolução inferior, gerando mais FPS, e para que a imagem não fique parecida com a de 720 e fique parecida com a de 1080p, o DLSS, os Tensor Cores, eles vão recompondo cada uma das imagens e transformando ela na imagem equivalente a 1080p. Agora, o mais interessante nesse último DLSS é que nós temos 3 tipos de DLSS. O desempenho, o balanceado e o qualidade. O balanceado é o que te deixa no parâmetro perfeito do 1080p, por exemplo. Se você joga em 1080p, ele vai rodar em 720p e vai recompor para 1080p exatamente como era. Mas se você jogar no qualidade, ele vai não apenas recompor, como ele vai melhorar a qualidade da imagem. Como? Diante de tanto treinamento que esses supercomputadores receberam, eles não apenas sabem discernir se a imagem está dentro do parâmetro esperado, como eles sabem dizer assim, isso aqui não está muito bonito, poderia ficar melhor. E aí eles conseguem deixar mais nítido, mais definido, mais detalhado. Isso acontece não apenas porque eles conseguem fazer um filtro anti-serrilhado melhor do que o próprio TSA, mas também porque a própria inteligência artificial, de alguma forma, deve ter noção de como que é a realidade. Como são fotos, imagens, por exemplo. Eu vou trazer para vocês aí uma imagem que eu separei do DLSS ligado e desligado. Quando você tem o DLSS desligado, a janela fica bem fosca. As arestas que tem de madeira na janela quase ficam imperceptíveis, como se fosse uma coisa só. Mas se você ligar o DLSS, já fica bem mais nítido. Você já consegue ver com mais detalhe. Isso muito provavelmente porque, além do anti-serrilhado, a própria inteligência artificial já deve ter uma noção de como que é uma janela, de verdade. Ele deve ter detectado, isso aqui é uma janela, mas não está parecendo muito com uma janela, vamos deixar um pouquinho mais definido e que pareça realmente uma janela? E aí, só para vocês terem uma pequena noção, na parte, por exemplo, em que a gente tem aí o chão realmente mais definido com o DLSS ligado, parece até que o motion blur do DLSS, ou seja, o movimento entre um frame e outro do DLSS, te permite ter uma nitidez melhor. Nessa parte aqui inicial, em que você vê que os blocos de concreto no chão, com o DLSS tem mais definição. E realmente também um pouquinho mais à frente. Agora, pessoal, o que realmente me impressionou, porque eu já tinha testado o DLSS diversas vezes, reitero que eu sou um crítico dessa porcaria e tal, mas o que realmente me impressionou foi o quanto de performance foi ganhado usando o DLSS sem a perda de imagem. Eu vou colocar aí, lembrando que agora o jogo tem benchmark e são 2 benchmarks separados. Então eu resolvi fazer um teste para cada benchmark. Então existe um benchmark que é o chamado Orla, que é num cenário, e tem um benchmark chamado Laboratório X, que está como LabX aí, LabX, que eu vou deixar separadinho. E fiz em cada um dos benchmarks uma rodada para capturar esses gráficos. E se vocês olharem aí,
a gente vai ter, sem o DLSS, a performance normal da 2060 em Uber, né? Uber é o preset mais alto, com exceção do máximo, que o máximo é MyLiban, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Com o DLSS desligado, ela faz 98 FPS no Laboratório X e 90 FPS na Orla. Você liga o DLSS no modo qualidade, ela sai de 90 para 122 e de 98 para 132. Lembrando que o DLSS qualidade é o que melhora a imagem. A gente está falando, pessoal, de meramente 35,55% de ganho de performance melhorando a imagem em Wolfenstein Youngblood, que já é um jogo bonito. No DLSS balanceado, você tem basicamente a mesma imagem. E aí a gente sai de 98 para 145 e de 90 para 135. Cara, a gente está falando de 45 FPS, no caso do balanceado, e 46,66% de ganho de performance. Agora, quando a gente vai para o modo performance, que aí basicamente, sabe aquele pessoal que gosta de jogar competitivo e tal, que abre mão de imagem para poder jogar? Esse pessoal sequer abre muita mão de imagem, a diferença é muito irrisória. E aí você sai de 90 e vai para 146. Você sai de 98 e vai para 158. É isso mesmo? 158? Eu tô certo, é 158. Estamos falando de 62,22% de imagem. E assim, cara, se você for, só pra você ter uma ideia mais ou menos do quanto isso é muita coisa, um salto geracional da NVIDIA entre uma 980 Ti e uma 1080 Ti normalmente é isso aí, 33%. Mais ou menos, entre 30% e 35%. A gente já ganhou 36% só ligando o DLSS na 2060. É como se você tivesse já acesso à performance da 3060 sem gastar R$1. E até 62% de performance no modo desempenho. Agora, se você não quiser perder imagem nenhuma, quiser manter a imagem original do jogo, joga no balanceado e você vai ganhar em torno de 50% de performance. Isso, inclusive, me levantou a hipótese, e eu pensei talvez fazer um vídeo separado, não sei, mas saiu uma notícia recente que dizia que a geração Ampere iria ganhar 50% de performance, economizando 50% de energia. Isso tudo ao mesmo tempo. Eu inclusive comentei no grupo que eu achava isso impossível, matematicamente impossível, porque isso representa o dobro da eficiência energética. Porque você ganhar 50% de performance já é muito. E você ainda perdendo 50% do consumo, é muita coisa, só trocando para 7 nanômetros. Mas o que eu acho que vai acontecer, na verdade, é que o DLSS hoje, ele precisa do desenvolvedor. Ele precisa que o cara entregue o jogo para a NVIDIA sem o HUD. Não sei se vocês sabem o que é o HUD, mas sabe aquelas informações que aparecem na tela do seu life, quantas balas você tem, do mapinha e tal? Essas informações precisam estar fora do jogo, elas precisam estar completamente desabilitadas. E aí o desenvolvedor entrega com os frames limpos para a NVIDIA, para ela jogar no supercomputador dela. Ele aprende aquele jogo e aí ele prepara o código de uma maneira geral. E aí ele repassa isso para você que tem uma RTX, e aí só vale para RTX, tá pessoal? RTX 2060 para cima. Ele repassa através do GeForce Experience, através do Drive, e aí o teu Tensor Core aí roda o código parâmetro lá para poder preencher os pixels que estariam faltando na resolução abaixo. E aí, só que isso antigamente a NVIDIA usava para aprender um jogo, né? E aprendendo o jogo ela instalava naquele jogo. Hoje ela sequer precisa aprender o jogo necessariamente. Ela já foi tão treinada, essa inteligência artificial, que ela já reconheceu o parâmetro dos frames nos jogos. Então, além de ser mais rápido, pelo menos supostamente agora, além de ser mais rápido para a máquina aprender, ele não depende necessariamente aprender para aquele jogo, já tem uma inteligência mais geral. E isso torna tudo mais rápido e com mais qualidade, e até talvez com mais ganho de performance. E o que é a grande questão a partir daí? Duas coisas. A primeira, se realmente começarmos a termos jogos em que os resultados são com essa qualidade, com esse ganho de performance, cara, muitos outros jogos virão, porque o desenvolvedor vai dizer assim, olha, é só te dar o jogo e você
me entrega esse DLSS, as pessoas vão ganhar 50% de performance de graça. E aí realmente eu acho que vai ter uma adesão muito grande. Agora, o segundo detalhe é que eu acho que há um interesse gigante da NVIDIA em pegar esse DLSS e dizer assim, cara, eu não quero mais depender da vontade do desenvolvedor para que ele tenha funcionamento. Eu quero pôr isso direto no driver. Eu quero que o driver, que os jogos consigam ser aprendidos, já que é um parâmetro hoje praticamente geral, e a gente pode chegar nesse momento, em que a NVIDIA não precise da autorização do desenvolvedor para estar aprendendo. E aí realmente consiga, por um parâmetro geral, incrementar a performance em muitos jogos. Claro que deve ter uns ou outros que não vão ter o mesmo incremento de performance, alguns que não vão ter o mesmo incremento de imagem e tal, mas eu acho que o que a NVIDIA está tentando trazer para Ampere é uma espécie de DLSS que venha no driver, como se fosse uma resolução dinâmica com inteligência artificial, com recomposição por inteligência artificial, não digo nem apenas resolução dinâmica, mas a otimização dinâmica também por inteligência artificial, alguns tipos de anti-aliasing em tempo real por inteligência artificial. Então, tudo isso pode fazer com que você tenha 50% de ganho de performance, sem sequer ter ganho de placa de vídeo. Ou seja, nós pegamos a 2060, ganhamos 50% de performance sem ter 1 watt a mais de consumo. Então, isso é que pode estar fundamentando essas matérias que estão saindo, dizendo que a NVIDIA Ampere vai ter 50% a mais de performance, com 50% a menos de consumo energético, porque nós vamos sair de 12 nanômetros para 7 nanômetros com as NVIDIA Ampere. Então, no mesmo patamar, você vai ter mais 50% de performance por conta do DLSS instalado dentro do drive e 50% de consumo de energia reduzido por conta dos 7 nanômetros. Bom, pessoal, aqui eu vou colocar a crítica que eu queria fazer. Desde o início dessa geração, eu falei que os 6 GB da 2060 seriam pouco. E aí muita gente fala assim, para 1080p não é pouco. Cara, a placa supostamente não era para rodar 1080p. Para 1080p, 6 GB eu considero que ainda está safe, né? Mas para 1440p, que era o foco dessa placa, e principalmente para 1080p com Ray Tracing, 6 GB é pouco. E isso se confirmou hoje. Você conseguir rodar com a 2060 o Ray Tracing, você vai ter que rodar no Uber. Uber é como se fosse, nós temos Ultra, Uber e MyLibn. No MyLibn você não consegue rodar. O MyLibn por si só exige 4 GB de memória e o Ray Tracing com DLSS exige mais 2 GB. Então, fica no limite mesmo da 2060 e aí vão rolar diversos avisos lá enquanto você está jogando, enquanto você está fazendo benchmark. E aí a performance realmente cai drasticamente, como eu vou mostrar aí para vocês, com todas as RTX que a gente rodou em 1080p com Ray Tracing, tá? Você vai ver aí a 2060 com 39 FPS na orla e 41 FPS no laboratório. E caso você esteja se perguntando, ela sairia, se eu ligasse o DLSS, ela sairia de 41 para 48 e de 39 para 46, ou seja, não tem jeito. O negócio mesmo é a 2060C em Uber. E em 1440p isso ainda fica pior. Mas assim, todas as outras placas conseguem rodar super bem, sobrando mesmo. Desde uma 2060 Super, que não é lá muita coisa acima da 2060 normal, mas porque ela tem 8 GB. Agora eu queria trazer uma performance interessante aqui, um dado interessante que se você sair do MyLibn, em que nós temos ali 41 FPS para 2060, e ir para o Uber, mesmo com o Ray Tracing ligado, nós já temos uma performance excelente. E o detalhe interessante, se você for diminuindo a qualidade do preset do jogo, você não vai vendo um escalonamento, ou seja, ela mal chega nos 110 FPS, no preset mais baixo. E isso acontece, pessoal, muito provavelmente porque justamente quando você está usando os Ray Tracing Cores, que são núcleos separados, eles demoram um certo tempo quase que fixo para fazer os reflexos. E muito provavelmente esse tempo fixo sejam 10 milissegundos. Por que 10 milissegundos? Ele deve sempre, em média, demorar 10 milissegundos para fazer todo o traçado de raios. Se você pegar 1000 e dividir por 10, você chegar a um número 100.
1000 milissegundos dividido por 10 milissegundos significa que você tem 100 frames por segundo. Isso mostra que, por melhor que a sua placa rasterize, e aí lembrando sempre, a rasterização é num caminho da placa de vídeo, é numa parte da placa de vídeo. E o Ray Tracing é noutra placa da parte de vídeo, noutra parte da placa de vídeo. E aí o que acontece? Se essa parte aqui está demorando 10 milissegundos, não importa se essa aqui só demora 6, não importa se essa aqui só demora 5, o que geraria 200 FPS. Enquanto essa aqui estiver demorando 10, ela vai limitar essa daqui a não subir mais FPS. Então, enquanto a gente está com o Ray Tracing ligado, a gente vai ter problemas para rodar acima de 100 FPS por conta disso que eu expliquei. Os Ray Tracing Cores da 2060 vão rodar até ali mais ou menos. Não importa se você está em Uber, se você está em Ultra, se você está em alto, médio e baixo, vai rodar entre 100 e 110 FPS. Agora, isso é interessante porque a gente... É uma performance ruim? Não, de forma alguma. Você joga tranquilamente no Ultra, com uma qualidade... No Uber, desculpa, com uma qualidade maravilhosa, 100 FPS, 1080p, com os reflexos e tal, isso sem o DLSS, tá? E aí o que acontece? Quando você vai para o MyLib, ele reduz para 40 e poucos FPS. Mas por quê? Porque falta memória. Então isso aí reduz a placa a pó realmente. Agora, quando a gente vai para configurações mais baixas, ou seja, mais leves, ela não sobe porque aí quem está gargalando o sistema inteiro são os Ray Tracing Cores. Então isso é importante da gente destacar com relação a 2060, que fica aí a minha crítica. E a minha segunda crítica ficaria com relação ao fato de que, como eu falei, o DLSS, que era uma tecnologia que estava engatinhando, o Ray Tracing, que era uma tecnologia que estava engatinhando, eles iam começar a ficar bons quando já estivesse perto de uma segunda geração, e essa primeira geração seria totalmente beta. Então realmente é o que parece, né? Parece não, é o que é. Nós estamos vendo aí que nós já estamos quase que no final da geração, já existem rumores de Ampere para março, né? Acabou de sair no Google 3D. E aí a gente tá, tipo, março tá 2 meses daqui, cara. E aí a gente que esperou o Ray Tracing para o DLSS agora que tá chegando, tá? No caso do Ray Tracing, eu quero demonstrar aí para vocês algumas imagens dele. Eu confesso que não me impressionou como me impressionou o Ray Tracing de Control, mas ao mesmo tempo, cara, quando você compara, e é sempre bom comparar, né, o Ray Tracing com a rasterização, você fica realmente vendo o quanto que o Ray Tracing melhora muita coisa, cara. Então, a forma como o laser se comporta sendo refletido, ele não distorce, ele não fica nesse formato convexo. A forma como precisamente esse laser nessa outra cena é refletido na parte de baixo sem perder o ângulo, e como que a parede tem reflexos de metais, de alguns outros materiais sendo recolocados ali. Então, realmente tem muita diferença, não é pouca coisa. Não é algo que você diga assim, não notei. É capaz de, claro, você não notar. Mas é algo sim que é um patamar um pouquinho acima do normal. É claro que eu prefiro de Control é uma implementação absurda, realmente é o meu favorito até o momento. Mas assim, parece que valeu a pena realmente ter esperado todos esses 6 meses de implementação por parte da Bethesda junto com a Nvidia. Mas eles entregaram um negócio incrível. O Wolfenstein já era um jogo leve, já era um jogo bonito. E agora eles conseguiram entregar com Ray Tracing e realmente isso melhorou bastante a vida da gente em termos de qualidade gráfica. Agora a gente vai olhar rapidinho a performance sem Ray Tracing. A gente pode ver que qualquer placa que a gente testou, ela já rodou super tranquilo. E os frames times estão muito estáveis. Nas placas da AMD, a estabilidade é impressionante. Basta você comparar a discrepância entre o menor FPS médio e 1% low, cara. Isso demonstra que você tem uma experiência mais consistente, mais sólida. A 2080 sobra em relação a 5700 XT, mas elas também sobram a 5700 XT em relação a 2060 Super e a 2070. Aí eu fico na curiosidade de saber como que a 2070 Super se comportaria. A 5700 ela leva vantagem sobre a RTX 2060 nesse teste em 1080p. Quando a gente vai para 1440p, os 6 GB da 2060 já começa a limitar a placa, não muito, né, como a gente viu no Ray Tracing, mas ela perde em estabilidade, não em FPS médio, continua abaixo da 5700, e as outras placas continuam com o mesmo comportamento que o que a gente viu em 1080p, já que em 1440p todas conseguiram sobrar bastante, sem nenhuma dificuldade. Assim, pessoal, eu confesso que
eu já não acreditava mais tanto no DLSS, com exceção do Control, e eu estava muito receoso para como que isso ia ficar no final das contas. Mas essa definitivamente é a melhor implementação que o DLSS teve e realmente merece a nossa pulga atrás da orelha. É claro que, primeiro, normalmente, né, o que era de se esperar, era que inteligência artificial não haja ignorância artificial, ela não emburreça conforme o tempo, ela só melhore. Mas ao mesmo tempo, cara, eu já vi tudo acontecer, então assim, acreditar piamente não é negócio também. Então vamos sempre aguardar, vamos sempre analisar com critério, com calma, com tranquilidade e com veracidade, com sinceridade, essas questões para vocês. E com relação à performance no Ray Tracing, tirando a 2060 que roda bem no Uber, e assim, sendo bem sincero, eu ainda prefiro Uber com Ray Tracing do que MyLibra, né? Então, qualquer uma das placas que tenha Ray Tracing, ou seja, que tenha o RTX no início, elas vão rodar super bem. E o bacana disso é que, caso você não queira Ray Tracing, ou que você tenha uma RX 5600, uma RX 5600 XT, o jogo roda super bem também em AMD. Então é um jogo que, sinceramente, não tem do que reclamar. Em AMD, inclusive, roda melhor em termos de estabilidade, em termos de frame time. Então, assim, o estúdio da Bethesda tá absolutamente de parabéns. Soube esperar, disse assim, olha, a NVIDIA não tá do jeito que a gente quer, ou sei lá, não sei exatamente quais foram os motivos, mas demoraram para entregar, não comprometeram a performance do jogo por conta do Ray Tracing. Quando instalaram bem, ficou um negócio bacana. Tivemos diversos momentos em que deu para ver que o Ray Tracing realmente faz diferença em todo o cenário. Existem muitas situações em que realmente há necessidade de Ray Tracing e que você vê que isso aprimora a qualidade sem quebrar a performance do jogo. Então qualquer placa, mesmo sem precisar do DLSS, roda muito bem, mas eu recomendo absurdamente que você rode com o DLSS, que, rapaz, com uma 2060, rodar um jogo desse em 1080p, 140, 150 FPS, cara, com Ray Tracing é absurdo, realmente. Realmente, se a NVIDIA tivesse lançado esse recurso DLSS como ele está hoje, lá em 2017, 2018, não, 2018, né? Lá em 2018, olha, realmente essas placas poderiam estar fazendo muito mais sucesso do que estão fazendo hoje e provavelmente até o próprio DLSS teria sido mais aceito, mais utilizado, melhor desenvolvido. Mas infelizmente é assim, é inteligência artificial, pessoal. Não existe inteligência artificial que já começa sabendo. Então realmente existiria um tempo de maturação, a gente sabia disso, a gente esperava por isso. Mas ao mesmo tempo a gente avisou, gente, isso não vai funcionar agora, então não comprem essas placas por causa disso agora. Quando esse negócio passar a funcionar daqui a uns 2 anos, eu lembro bem de dizer isso, você já vai ter uma RTX 3080, então a tua 2080 Super para DLSS, para Ray Tracing, já não vai mais valer a mesma coisa, então é complicado. Sempre foi recomendado por nós que você comprasse as placas pela performance em raster, e o Ray Tracing e o DLSS você experimentava, né? Mas eu sei que tem muito curioso por hardware aí, solto no mundo que nem eu, foi essa recomendação que eu fiz, principalmente nos grupos. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, sabedoria na cabeça e paz no coração. Até a próxima.